Opinião livre. A sua Aurora FM. Horas e 3 minutos, agora 12:03 pelo horário brasileiro de verão. Já nos estúdios da Rádio Aurora, nosso entrevistado de hoje, o doutor Alcir. Doutor Alcir, advogado, né? Ele que também aí é presidente de uma ONG, né? Que foi criada com o intuito de estar aí fiscalizando, né? O dinheiro público que é aplicado nas obras públicas a nível de município, a nível de estado também. Ondino Lima. Só lembrando, meu José, que a Opinião Livre é um oferecimento da Autoescola Júnior. Aprenda a dirigir com quem gosta de ensinar. 3481-1930, Rainha Autopeças e Mecânica, a mais completa oficina da região. 3481-1284. E desce aí informática, conectando você à tecnologia. 3481-3085. O futuro está aqui. Pois não, Milton. 12:04, agora 12:04. Vamos tocando para frente o nosso Opinião Livre, o último de 2013. E com certeza, né, que com muito prazer e depois de muita insistência, e desmarcamos, o doutor Alcir Velasquez Oliveira, eu tô com Velasquez na cabeça aqui, está aqui nos estúdios da Aurora FM. Nós marcamos por várias oportunidades, mas devido a compromisso, o homem parece que advoga no Brasil inteiro, meu Deus, não para aqui em Altaraguaia. Tá, a agenda muito cheia, né? Agenda cheia, e eu gosto muito da opinião do Alcir, porque eu acho que advogado, além de ser profissional, ele é um cidadão, que ele dirige, que ele vota, que ele dá a sua opinião também, independente da sua profissão. E eu quero agradecer a presença do doutor Alcir aqui. Boa tarde. Boa tarde, Ondininho. Boa tarde aos ouvintes da Aurora FM. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Eu sei que por várias vezes você já havia me convidado para estar aqui no seu espaço, para a gente poder bater um papo aí, falar de assuntos diversos. E eu tenho aí não honrado os compromissos contigo, mas para mim é uma satisfação enorme estar aqui. Doutor Alcir, em relação, por exemplo, vamos começar pelos mensaleiros. Eu queria a sua opinião. O pessoal do PT jura de pé junto que não houve o mensalão, que o julgamento foi um julgamento político, que a sociedade interferiu. Você acha que a opinião pública interferiu no voto dos ministros do Supremo Tribunal Federal? Sim, concordo. Houve interferência, mas veja só. Mas a questão da interferência não necessariamente diz respeito à inocência dos mensaleiros. Não, muito pelo contrário. Eu tenho, assim como toda a sociedade brasileira, convicção de que aquilo ali realmente existiu, né? O que ocorre é o que nós estamos vendo hoje é um Congresso Nacional, é um Executivo, é um Legislativo e, por vezes, o Judiciário trabalhando sob pressão, né? Essa pressão, ela vem pelo anseio da sociedade. A sociedade está cansada e ela não tem outra alternativa. O gigante acordou, não é verdade? Então ela não tem outra alternativa senão pressionar. Porque, vejamos só, muitas dessas situações, elas poderiam ser evitadas processualmente falando, porque o Congresso Nacional é quem faz a lei. Se ele faz a lei, por que ele não faz uma lei decente, que vem realmente em conta ao interesse de toda a sociedade, né? Vamos citar um exemplo aqui, o Código Eleitoral Brasileiro. O que acontece? Lá, o rito, quando é no processo eleitoral, é sumaríssimo. É rápido, é prazo de 24 horas, 48 horas, enfim, prazo curto. Por que nós não fazemos isso também com julgamentos que diz respeito a pessoas públicas, né? Assim, nós não teríamos mensaleiros, não teríamos como ter mensaleiro, não teríamos como ter... a corrupção seria pego de imediato e o julgamento de imediato. Hoje, o que ocorre? O sistema de processo é ordinário, então o camarada, quando entra lá uma representação contra um deputado, o rito é ordinário. Isso vai demorar, ele acaba o mandato dele, se brincar, ele é candidato de novo e não foi julgado. Aí vem a questão do ficha limpa. O ficha limpa foi o quê? Foi uma iniciativa popular. Uma iniciativa popular. O ficha limpa é constitucional? Não. É inconstitucional. Ele é inconstitucional. Mas é uma vontade popular. Perfeito, mas veja só. E o que deveria acontecer para se tornar constitucional, então? Para falar assim, vamos ouvir a opinião pública e vamos legalizar isso, digamos assim. Muito bem, ótima, sua pergunta foi pertinente. O que nós devemos fazer? Mudar o sistema processual. É simples, veja só, vamos citar um exemplo aqui, o Ministério Público vai lá,
entra com uma representação contra um ente público, um cidadão público, né? Nessa representação, na minha concepção, ela já deve vir instruída, literalmente instruída. Ela estando instruída, não há mais que juntar nada, não tem prova, correr atrás, não tem que supor, vou ter uma suposição que está ocorrendo. Não, tem que ter convicção. Ela chegou lá instruída, corre em segredo de justiça. Por que correr em segredo de justiça? Porque muitas vezes, quando ocorre de um cidadão ter alguma denúncia contra ele e for oferecida alguma denúncia pelo Ministério Público, isso cai na imprensa e o Ministério Público muitas vezes não consegue provar a culpabilidade e a vida do cidadão já está arrasada. Então, isso hoje no Brasil é possível. Por quê? Porque existe um sistema político caótico. Doutor Alcir, o Congresso tem a vontade política de fazer mudanças, por exemplo, fala muito aí em doações de campanha, inclusive o Supremo Tribunal Federal parece que decidiu que empresas privadas não poderão mais contribuir. Existe uma vontade política, por exemplo, a gente falou aqui do assassinato de um jornalista lá em Mineiros. Existe alguma vontade política para fazer uma mudança no judiciário em relação aos processos? Me fugiu a palavra aqui. Por exemplo, em relação ao processo criminal, por exemplo, que vai definir ali quantos anos de cadeia aquela pessoa vai, os direitos dela. Existe essa vontade política? Eu acredito que existe sim vontade política. O que ocorre, na verdade, é falta de criatividade. O Congresso Nacional hoje, se você for analisar cada deputado, com raras exceções, você vai ver que nós temos deputado de casta. O que seria isso? Deputados que defendem uma bandeira. Ele está lá, por exemplo, vamos cada um defende ali, por exemplo, isso. Até a bancada médica, a bancada... Isso, perfeito. Tem a bancada rural, a bancada do agronegócio, a bancada ecológica, quer dizer, cada um puxa a sardinha... Perfeito. Do seu lado. Perfeito. Agora, mesmo se você tiver criatividade puxando sardinha pro seu lado, você consegue fazer uma lei... do Código Penal. Exato. Uma lei que abrange todo o país. Alguns advogados, juristas, dizem que o nosso Código Penal, apesar de ser antigo, da década de 40, ele é atualizado. O senhor concorda ou discorda disso? Concordo. Ele é atualizado? Ele é atualizado, apesar de porque na ser da década verdade, de 40? isso, porque o Código Penal é uma lei, ok? Uma lei, ela pode ser alterada por uma nova lei. Então ele vem fazendo isso constantemente. O Código Penal, o processo penal... Pode fazer emendas à Constituição, então? Pode fazer. Sim, claro que pode fazer. Porque é lógico, o senhor é advogado. Não. Eu digo assim, eu digo essa pergunta, porque, por exemplo, quando a família, a gente tem um membro da nossa família assassinado, aí você vê, a polícia faz o trabalho dela, investiga, chega à autoria do delito, prende o sujeito. Aí o sujeito pega ali 18 anos de cadeia. Aí nós sabemos que aí se ele for réu primário, bom comportamento, eu acho que no máximo em 6 anos ele tá livre. Então a família não acha justo, porque o sujeito não ressuscita. Eu acho difícil perguntar para o advogado, porque o senhor, por exemplo, é advogado. O senhor não escolhe cliente, o cliente que vai até o senhor. Mas o senhor concorda que em 6 anos, eu acho que a pena é pouca, é pequena para um assassinato, para um homicídio. Ondino, veja só. Primeiro, você tem que verificar qual é a finalidade ou o que prega a legislação penal brasileira, tá? A nossa legislação penal, ela prega a ressocialização do indivíduo, tá? Agora... Eu prefiro a exclusão daquele indivíduo. Não, mas isso não é possível. Vamos só, eu vou te citar um exemplo. Exclusão da sociedade. Mas eu vou te citar aqui alguns exemplos que você pode até concordar comigo nesse ponto aqui. Vamos analisar aqui um determinado cidadão cometeu um crime, tá? Foi para lá, para cadeia, chegou lá, o sistema prisional dele foi um sistema onde deu condição para que ele pudesse cumprir a pena se qualificando, estudando, porque o problema é educacional, tá? Investindo na família dele, porque veja, quando o camarada foi preso lá, ele por certo deixou também filhos lá fora, deixou família, esposa. E como que tá essa família? Será que a nossa assistência social, ela está trabalhando dando pão, ela está procurando qualificar? Porque, vamos citar um grande exemplo aí, no Bolsa Família. Você acha mesmo que o Bolsa Família foi criado pelo Fernando Henrique e de lá para cá ele só vem aumentando o Bolsa Família, tá? Você já viu alguma qualificação profissional dentro do Bolsa Família? Me parece que eles têm uma única exigência sobre os filhos estarem na escola, matriculados. Uma escola eu quero só voltar. Perdão, não ensina nada. Eu quero voltar aqui. Eu entendi o seu raciocínio em relação ao cumprimento da pena. O senhor considera assim que na nossa legislação
o apenado, ele tem que se ressocializar, quer dizer, então ele vai ter a privação da sua liberdade, em contrapartida ele tem que ser qualificado, ser ressocializado para não cometer o crime de novo. Até aí eu concordo. Por exemplo, o cara cometeu um crime, um assassinato, então ele ficou, por exemplo, 10 anos preso. Nesses 10 anos ele tem que estudar, ter uma religião, fazer curso, trabalhar, produzir, porque ele vai pagar pelo crime dele. E o bom seria se ele saísse de lá um novo homem e não cometesse mais crime. Mas, por outro lado, doutor, a família, assim, no atual sistema brasileiro, a família se sente assim como se tivesse sido enganada, tomado um tapa no rosto. Aquele cara matou meu irmão, meu pai, que tá rindo da justiça, meu José. Outra questão também complicada é que às vezes a gente não entende é a questão também da pensão alimentícia. O cidadão vai lá e tem um filho fora do casamento, de repente deixou de pagar, é cadeia mesmo, ele vai preso, vai ser recolhido, e ele tem mais 2 filhos com a família dele que vai ficar lá desguarnecido, sem a presença do pai, sem o alimento, que o pai está preso, por causa de 2 vai ficar sem. Então a gente não entende a coisa como é que é. É uma espécie de uma proteção que a criança tem que ter, Hamilton. Mas olha só, isso é muito interessante, Hamilton. Esses dias eu estava conversando lá, falando com um colega político, falando sobre projetos, né? E eu disse para ele que eu tinha um projeto, uma capacidade, um projeto capaz de revolucionar o país e com 15 anos eliminar toda a criminalidade, melhorar em 90% a criminalidade. Só que isso iria influenciar no sistema familiar, né? Vamos ser objetivos, vamos ser claros, Hamilton. Se você tem capacidade, se você hoje, porque civilmente você é responsável pelo seu filho, ok? Correto. Só que penalmente não, a pena não pode ir além do imputado. Então, penalmente não. Então, o que os pais fazem hoje? Eu não aguento mais esse menino, eu não dou conta mais, vai no Conselho Tutelar, Ministério Público, fala isso, eu não dou conta, eu não consigo. Me ajuda. Então, agora, vamos mudar, vamos entrar na relação familiar um pouco, já que o Estado entra. Eu vi, quando eu cheguei, você estava falando aqui de questão de menor com criança, enfim, o Estado, há uma interferência muito grande do Estado em relação a isso, tá? Não necessariamente que eu acho que seja o correto, mas eu acho que nós precisamos de usar mais dos princípios legais, que é o uso e costume. O Estado, preocupado com o que ele vai investir ou vai ter que gastar quando uma jovem engravida e vai para lá para o SUS, ele prefere apenar. Por exemplo, acima de 14 anos é assédio, né? Agora, a minha mãe foi mãe com 15, 14 anos, a minha mãe já estava namorando, então isso é uso e costume. Pois é, até os 16 anos, acima de 16 anos é sexo consensual. Pois é. E abaixo é estupro? Não, abaixo de 14 é estupro presumido. Se você... Abaixo de 14 é estupro presumido. Se um adulto, a maior de 18 anos, mantiver relacionamento sexual com a garota de 14 abaixo, é estupro. É estupro. E 14 acima é sexo consensual? É assédio. É assédio. Então ele não vai responder por estupro, por assédio. Por assédio. Doutor, eu quero mudar de assunto rapidamente, eu quero fazer uma pergunta, porque por causa... Só complementando. Que o tempo pode complementar. Só pra gente complementar aquela questão lá do controle familiar. Agora, vamos mudar? Veja só, vamos criar uma lei que realmente vem de encontro a toda a sociedade brasileira, aqui nós três aqui, vamos lá. Então, veja só, camarada foi lá, vamos mudar o Código Penal, tá? Vamos mudar a Constituição Federal e fazer com que o pai passe a ser responsável penalmente junto com o filho. Eu tenho 4 filhos e não acharia ruim isso, porque a responsabilidade dos meus filhos, a criação dos meus filhos, não é do Estado, é minha. Eu prefiro educar meu filho agora do que o Estado educar meu filho depois de 18 anos. Doutor, o senhor já notou que as campanhas, por exemplo, a Igreja Católica é contra o controle da natalidade, ela é contra o uso da camisinha, ela é contra o uso da pílula, entendeu? Mas, por sua vez, não sustenta essa pobreza toda. E eu, na minha opinião, por exemplo, o máximo que nós poderíamos ter no sistema público seria 2 filhos. Algumas pessoas vão me chamar de radical, mas porque fazer um filho é muito fácil. O ato sexual é gostoso, é bom, é saudável. Só que as consequências, as pessoas têm 10, 15 filhos aí e o Estado tem que manter. Prefeitura tem que manter médico, dentista, remédio, escola, transporte, PSF, tudo. Mas onde nem? Porque as pessoas parecem que não têm responsabilidade pelos filhos. Joga a responsabilidade nas costas do Estado. Não, mas você tem que analisar de um ponto de vista diferente.
O controle familiar se faz conforme a sua capacidade aquisitiva. Vamos pegar, por exemplo, Mas quando a pessoa não tem essa ideologia, fala, não, eu não tô nem aí, o Estado se vira, eu tenho que receber Bolsa Família, feijão no fogo, panela cheia. Eu convidei vocês dois para fazer uma lei comigo aqui. Então vou dar aqui, vou dar a sugestão aqui, vamos lá, vamos complementar essa lei aqui. Isso é importante para a sociedade entender, que muitas vezes, em alguns aspectos, a radicalidade tem que existir, mas uma radicalidade democrática. Você quem vai decidir pela sua vida, tá? Então veja só, o filho mudou a Constituição, a pena pode ir até o pai, tá? Então o filho foi lá e cometeu um delito, porque até 18 anos é delito, ok? Então foi lá e cometeu... É outro absurdo que eu acho também. Cada vez mais cedo os jovens estão cometendo assassinato. Tá, então vamos lá. Vamos mudar. Por isso, vou te dar a resposta que você quer. Isso aqui nós vamos resolver isso, tá? Cometeu um delito, ok? Bom, então vamos lá. Vamos no julgamento. Chegou lá no julgamento, o pai está incluso com o filho, tá? O pai vai ser julgado pelo aquele crime, aquele delito que o filho cometeu, junto com ele. Ele vai ser obrigado a ir para a escola e voltar. Ele vai ser obrigado, se tiver aqui para detenção, ele vai junto, tá? Deixa eu só complementar. Você vai compreender isso. Deixa eu só te fazer outra parte aqui, porque o nosso tempo é curto, doutor, e o papo é bom. Porque o papo é longo. É o que aconteceu com o Vasco, por exemplo. Ele vai perder 6 mandos de jogo de futebol por causa daquela violência que aconteceu no sul do país. Inclusive, meu José, o Vasco perdeu 5 milhões anuais da montadora Nissan. Então, por exemplo, o time, a torcida brigou. Aí o time tá pagando pela torcida, seria mais ou menos isso. O filho cometeu um crime e o pai vai pagar junto. Isso. Então é o mesmo exemplo aqui do Vasco da Gama. Agora, o pai pode se livrar disso. De que forma? Controle familiar. O senhor quer se livrar, o senhor não quer pagar a pena junto com seu filho, não? Vasectomia. Porque se o senhor não tem, o senhor tá dizendo que não tem condição de criar o filho que o senhor tem, como que o senhor quer ter mais filhos? Então, vasectomia. E o Estado, por sua vez, vai pegar aquela criança e vai investir educação. Educação é a saída para o país. Vai dar educação de qualidade. Vamos criar um sistema de adoção, de pai adotivo, tá? Do Estado, concursado, porque a pessoa vai ficar por conta daquela criança, vai ganhar dinheiro para cuidar daquela criança, que aquele pai não vai fazer mais, ok? Em contrapartida, nós vamos criar também alimentos, porque veja só, a obrigação da mantença é do pai, porque você vê hoje o pai jogar o filho lá na casa da retaguarda, jogar ele aí na casa do menor, mas eu te pergunto, quanto é que o Ministério Público exigiu que o pai pagasse de alimentos? Nada. Então para ele foi cômodo. Agora, a partir do momento que você começa a mexer no bolso dele e mexer na virilidade dele, ele começa a ficar preocupado. Doutor, o senhor falou de Ministério Público de Alimentos, eu lembrei da notícia. O Ministério Público do Mato Grosso vai gastar em 2014 3 milhões e meio para custear o auxílio alimentação, pago a 215 promotores que atuam em todas as comarcas de Mato Grosso. Cada auxílio, amigo José, era 1.100, subiu para 1.200. Eu acho isso aqui uma imoralidade, uma vergonha. Porque se você falasse assim para mim, Ondino, é lógico, o sujeito para ser promotor ele tem que ser formado em direito e aprovado em concurso. Eu não tiro o mérito, não, pelo contrário. A pessoa tem que se formar em direito, passar no concurso que não é fácil, então tem todo o respeito pelo Ministério Público. Mas a partir do momento que o Ministério Público, amigo José, recebe 6 auxílios. Recebe auxílio alimentação, transporte, moradia, mudança, livro, material didático, somando tudo, vai para mais de 26 mil reais. Eu acho isso um verdadeiro absurdo. Por exemplo, assim, o sujeito tem uma função dele. Se ele já tem um salário de 15 mil, como que eu vou pagar pro promotor comprar roupa? Eu vou pagar pro promotor mudar de cidade? Eu vou pagar pro promotor comprar livro? Então isso tinha que ser estendido pro trabalhador também. Com certeza. Auxílio férias. O trabalhador ganha 600 reais por mês, meu amigo. O promotor ganha 26. E tem vários auxílios. Eu quero mudar rapidamente de assunto, doutor, porque o senhor é uma pessoa inteligente, o assunto é bom e o nosso tempo é curto. Infelizmente, meia hora aqui é difícil. Eu, doutor, quero te fazer uma pergunta, uma consulta aqui no ar. Eu sou constantemente atacado no site do André. Eu até anotei hoje, 2 pessoas, Fernanda e Daiane. Uma me acusa de andar embriagado, outra me acusa de frequentar a bebê sem capacete. Eu nunca coloquei meu filho na minha motocicleta e nunca fui na bebê sem capacete. Por exemplo, existem os crimes eletrônicos hoje, por exemplo. Essa pessoa está cometendo injúria, difamação e calúnia contra a minha pessoa. Que medida que eu posso tomar e como que eu faço, por exemplo, para me fazer essa quebra de sigilo, entendeu? E processar a senhora Fernanda e Daiane. Eu sei que talvez não sejam nem mulheres, são homens usando o nome de mulher.
até mais pelos erros ortográficos, parece que é mulher. Como que eu faço para processar a senhora Fernanda e a dona Daiane? Bom, veja só. Primeiro ponto que você vai fazer é uma ocorrência policial do que está ocorrendo. A pessoa vai ter que provar isso daí. Isso aí vai gerar um TC. Gerando um TC, vai para o juizado especial. Aí lá no juizado especial que vai discutir isso aí, inclusive com dano moral. Pois é, mas como que eu descubro quem são realmente Fernando e Daiane que acessaram o site da André FM para denegrir a minha imagem? Você tem que pedir a quebra, porque na verdade existe um sistema de controle que o pessoal não, da informática... eu sei que as pessoas acham que estão no anonimato, mas não. Eu sei que tem como descobrir de qual computador, horário e tudo. Você pede autorização Talvez judicial. você não descubra a pessoa, mas descubra de qual casa que foi, de qual máquina. Porque eu, sinceramente, eu tô cansado de tanta ofensa à minha pessoa. Autorização judicial, o juiz autoriza. Tá? Pois eu vou tomar essa providência porque, assim, eu cheguei à conclusão que eu tenho imagem a zelar. Eu tenho 45 anos, sou daqui de Alto Araguaia, sou jornalista, eu recebi título de cidadão araguaense, título de cidadão mato-grossense, trabalho no rádio, trabalho na TV, trabalho na prefeitura, tenho um filho. Então eu tô cansado de tanta ofensa no mural de recados. Eu até entendo e sou um cara democrático, que quando você critica, você tem que aceitar crítica também. Eu respeito. Só que já chegou assim, tá beirando absurdo, doutor. Eu entendo. Tá ficando complicado. Claro. As pessoas me questionam, falam, Dito, como você permite isso? Isso é absurdo. Tantas ofensas assim. E são crimes que as pessoas estão cometendo contra a minha pessoa. E tem limite também. Na verdade, Odino, a liberdade, às vezes as pessoas confundem a liberdade com libertinagem. Né? Liberdade com libertinagem. Então, toda pessoa pública acaba estando sujeita a situações dessas. Claro que existe defesa também para qualquer pessoa, qualquer cidadão brasileiro, ele pode recorrer à tutela judicial para ter o seu direito resguardado. Isso é natural. Tá? Inclusive, essa questão é tão engraçada, porque a democracia talvez seja um dos princípios que a sociedade brasileira, nos últimos 60 anos, mais tem brigado por isso. Tá? Eu vou citar aí... Pela liberdade de expressão. Não, a democracia em geral. Porque se você vê, na época do militarismo, o que o povo queria? Liberdade. Queria que fosse aplicada a democracia. Para escolher o seu partido, escolher quem votar. Queria democracia, não é isso? Era. Nós estamos vivendo democracia hoje? Não, porque a partir do momento que eu sou obrigado a votar, eu não acho que seja democracia. Rodrigo, mas não é só isso. Não é só isso, eu vou citar um exemplo aqui da Lei 8.666 e da nova, a Lei 10.520, que para quem não conhece, a Lei 8.666 é processo licitatório e a 10.520 também é licitação, que é da modalidade pregão. Olha só, você hoje não é da situação, você é oposicionista, tá? O que eu estou querendo aqui é aplicar liberdade e igualdade. Eu acho que o Congresso Nacional, se ele fosse um congresso criativo, já deveria ter feito isso, ou se tivesse interesse, tá? O que acontece? Você vai para lá participar de um processo licitatório, ok? Eu sou oposição, eu tenho a minha empresa, eu não coaduno do pensamento político da atual gestão, quer seja municipal, estadual ou federal, ok? Então eu sou oposição, tá? Então, aí eu vou participar do processo licitatório com a minha empresa, tá? Chego lá, na hora de participar dessa licitação, o que vai ocorrer? Eu vou lá, eu vou ver, custa 100 mil, a obra vai ficar em 100 mil, mais ou menos abrir fazer de 100 mil, até 90 mil eu posso vir, não é isso? Você vem descendo 90, até chegar em 90 mil. Mas o seu oponente, que ele é da situação, ele pode chegar até 25% mais barato que isso. Você sabia disso? Você não é possível, você sabe por quê? Existe uma coisa chamada termo aditivo. Ele vai arrumar uma desculpa lá e vai fazer um termo aditivo. Ele vai ganhar a licitação por um preço menor que o seu e após o vencimento da licitação, ele vai solicitar o preço. Aí volta o preço original. Isso, ele não vai ter prejuízo, exatamente. É isso que ocorre. Isso é interessante. É interessante isso. Então, ele vai poder concorrer, vai te matar. E mais, como ele é da situação... Então não existe igualdade nisso aí, então. Não existe, isso não é democracia. Isso não é democracia. O que eu estou dizendo aqui é que nós precisamos lutar pela igualdade de direitos. Pois é, mas nesse caso, nós temos também que votar em deputados federais, gente interessada em mudar o país, gente qualificado, pessoas inteligentes, pessoas bem intencionadas, porque quem é que muda a legislação do nosso país? São os nossos deputados federais. Isso. O Congresso Nacional é formado pela Câmara e pelo Senado. Eu vou te mostrar. Então, quando a gente vota num deputado federal que não tem compromisso com a sociedade, não quer mudança, não tem proposta, você está dando um voto, você está chancelando para ele fazer o que ele quiser. Claro, e mais, eu vou mais longe. A MT100 aqui começou a fazer, ok? Por enquanto foi feito terraplanagem. Tá até não sei onde aí para frente terraplanagem. Agora vem o período chuvoso. Vem o período chuvoso, o que vai acontecer com essa terraplanagem? Ela vai deteriorar.
Vai embora. Eu passei essa semana aí e qual que não vai embora. Eu Aí tô o que vendo vai acontecer? uma bagunça danada lá. Já não é tem uma nada. motivação para ter um aditivo de 25%. Doutor, deixa eu te fazer outra pergunta aqui, porque a gente não pode, assim, se prolongar em muitos temas por causa do tempo, porque são vários assuntos. Eu teria que te convidar umas 5 vezes aqui no Opinião Livre. Nós temos aqui um advogado aqui em Altaraguaia. Ele é sobrinho da doutora Deus. Me fugiu o nome dele aqui. Ele faz uma campanha contra a obrigatoriedade da OAB, da prova do exame da ordem, por exemplo. Eu até quero convidá-lo para ele falar a respeito disso aqui. Eu esqueci o nome dele, o senhor não se lembra o nome dele? Se lembra, meu José? Do sobrinho da Deusânia? Não sei. Ele é Vilela também. Ele foi Joelso, doutor Joelso. Joelso. Doutor Joelso. Lembrei agora por causa do adesivo da campanha. O senhor é contra ou a favor, quem é formado de direito, para exercer a profissão, fazer o exame da ordem e ser aprovado da OAB? Ondino, veja só, a questão do exame da ordem, eu acho que ele é importante, não só no caso do exame da ordem, eu acho que deveria ter também no caso de medicina, principalmente. Justamente, eu te perguntei pra gente chegar nisso aí. Isso, por que eu Engenheiro, acho? por exemplo, Sim, uma ponte mal feita, um prédio mal feito cai. Exatamente. Uma Então, cirurgia mal realizada, o sujeito morre. É muito simples. Eu vou responder a sua pergunta com uma perguntinha simples, muito simples. Você acredita que o Brasil hoje dá uma educação de qualidade aos nossos acadêmicos? Não, nem na rede pública, nem na rede privada. Pronto, então você respondeu. Então nós Nem não na temos, pública e nem na privada. Meu Deus, nós não temos. O governo, o compromisso dele é com estatística e não com qualidade. Isso é terrível. Não, quando o terrível. pessoal fica defendendo também só o governo do PT, fala, não, abriu tantas faculdades, não sei o que. Eu falei, peraí, abriu, mas sem qualidade. O sistema agora brasileiro, agora, alunos não reprovam, meu José. Não, da escola estadual, aluno não reprova, isso é um absurdo. Tem que ter reprovação, porque a reprovação determina ou indica que ele não está qualificado. Inclusive, eu fiquei sabendo de um aluno aqui de uma escola aqui de Altaraguaia que ele tinha quase 500 faltas e passou, beleza. E foi aprovado. Foi aprovado. Quer dizer, se ele foi reprovado, o que é aprovação e reprovação? É um teste se a pessoa está preparada, qualificada, se ela foi alfabetizada, se ela tem o conhecimento. É simples. Dino, mas olha é uma só, das formas que tem. Vamos respeitar aqui. É um critério vamos usado. Respeitar o estudante e vamos respeitar o acadêmico. Eu vou mostrar aqui pra você o que eu acho em relação a isso com 2 minutinhos, tá? Veja só. Primeiro, nós temos que ver que o estudante hoje está indo para a escola pública, ele está indo desestimulado, porque ele sabe que ele vai lá, ele não tem obrigatoriedade de aprender, não tem nada. E o professor também está desestimulado. Por quê? Ele não tem respeito, o aluno já perdeu o respeito por ele não tem como fazer nada em relação a isso, não tem salário digno, não tem segurança, não tem segurança nem dentro, e não tem nem fora da escola. Ele não tem preparação. E antigamente a segurança era fora da escola, agora nem dentro ele não tem. Então, há desestímulo de ambas as partes, tanto do lado dos professores como do lado dos estudantes. Nós precisamos de reativar esse incentivo, nós precisamos de reativar essa vontade de aprender e a vontade de ensinar para que nós possamos crescer. Deixa eu fazer outra pergunta. De que maneira, doutor, nós podemos devolver isso? Qual a saída? É muito simples. Hoje, nós temos que ver que houve uma mudança geral em torno da tecnologia, é investimento em tecnologia, é procurar estudar mais, verificar mais a forma com que o aluno se interage mais, é ter mais prática, é mostrar para ele a química lá, por exemplo, na prática, a geografia na prática, vamos chamar ele para o interesse e mostrar que isso realmente pode fazer dele um cidadão melhor, tá? E o professor, obviamente que não é só salário. Nós não podemos falar só salário. Muitas vezes vê o professor fazendo greve, tá? É salário, reivindicando salário. Não é. Entre os salários tem outras reivindicações, como qualificação profissional. Você vai aí ver um professor desse, ver quantas vezes o Estado investiu nele para qualificar. Não tem. É estrutura. Então melhorar. É estrutura, material didático. Exato, material didático. Vamos interagir ele ao mundo cibernético. Vamos fazer com que ele realmente possa sentir prazer em ser professor. Fala assim, eu sou professor com orgulho. É isso, doutor, nós vamos resgatar essa dignidade e orgulho do professor. Em relação à sala de aula... Aprovado. Meu José, hoje, na rede pública, estadual, no estado de São Paulo, no Paraná, por exemplo, no Rio Grande do Sul, as aulas audiovisual é tudo com computador, com telão, entendeu? Com efeito 3D, cada aluno tem um computador ali, é muito mais dinâmico. Quero te fazer uma pergunta, doutor. No domingo passado faltou energia.
Eu desliguei vários produtos da minha casa que eu me lembrei. Da geladeira eu não me lembrei. Quando a energia voltou, ela voltou com um pique muito forte, queimou a minha geladeira. Eu liguei pro chefe da Semate aqui, da rede Semate. O Alex é muito educado, um sujeito assim que... Gente boa ele, gente finíssima, precisava mesmo. Um cara educado, sabe tratar o cidadão. Ele falou, Dino, o procedimento é o seguinte, você tem que ligar no 0800 e daqui uma semana eles vão enviar te dar uma ordem de serviço, um técnico, alguém aqui autorizado, vai na sua residência fazer um laudo técnico para ressarcir. Há um tempo atrás queimou o meu aparelho da parabólica, o receptor, eles pagaram. Como era muito antigo, eles pagaram 70%. Sei. Porém, minha esposa tinha feito compra no sábado. E eu falei, como que eu vou tirar lá o pernil, a banana, o presunto, o queijo, minha cerveja? Eu não tinha onde deixar. Como que numa geladeira você vai esperar uma semana? Não é culpa do Alex, não. Entendeu? É o procedimento padrão da Recemate. Mas e se tratando de geladeira, meu José, como que o sujeito vai ficar... Hoje em dia você não vive sem geladeira. Não vive sem geladeira. Eu olhei pra geladeira e falei, vou fazer o quê? Com os ovos? Uma melancia. Diferente da geladeira de pobre, né? Engraçado isso, mas olha. Diferente da geladeira de pobre. Se tivesse queimado, se você fizesse uma relação dos produtos que estavam lá, pegasse as testemunhas para assinar ali, naquele momento, é um indício de prova. Mas ó, é muito complicado. Eu não tinha o que fazer. Eu imaginei assim, como que eu vou fazer uma semana sem geladeira? Só fazendo uma brincadeira aqui, se fosse de um pobre, ele nem não ia na justiça, porque só tinha água na geladeira. Tinha poucas coisas, mas não tinha condição, meu José. Não tinha jeito, tinha um queijo, tinha um doce, inclusive até eu quero falar, você gosta de doce, meu José? Opa, eu comprei um doce ali no posto da divisa da dona Regina, irmã do Abigail, um doce de figo. Eu olhei para aquele doce e falei, não, um doce maravilhoso, eu não posso perder um doce desse. Resultado, tive que mandar trocar uma, eu tive R$600. Ô Dino, tem uma situação... Queimou meu computador também. Computador você espera uma semana. Claro. Com uma geladeira não dá. Não tem jeito. Teria que mudar o procedimento, então, se tratando de geladeira. Trazer uma outra pra você, emprestar uma pra você, até arrumar. Ou, por exemplo, assim, aqui é uma cidade pequena, doutor Alci. Aqui, por exemplo, se aqui tem um técnico credenciado pela rede Semate, então uma geladeira é um caso de urgência. Existe um ponto positivo também da rede Semate, que tem um programa da empresa que troca as geladeiras velhas que consomem muita energia muito, né? E eles trazem uma nova para a pessoa. Mas isso aí é para alguns também, não é para todo mundo. Eu tive um prejuízo de R$600 na geladeira, fora o computador. Hamilton, Ondino, tem um assunto aqui que nós não podemos deixar de falar, que é questão de democracia. Os nossos pais, os nossos avós lutaram tanto pela democracia e nós precisamos de dar sequência a esse sistema democrático e fazer com que prevaleça, como eu mostrei você na Lei 8.666. Mas nós temos recentemente, houve um plebiscito no estado do Pará para a criação de novos estados. Meu Deus, que idiotice, que massacre que ocorreu com o estado do Pará. Que massacre que ocorreu com aqueles povos que queriam... Carajás e... Como seria o outro nome? Carajás e... Solimões, isso. O Pará seria dividido em mais 2 estados, seriam 3 estados. Foi um massacre por falta de criatividade do Congresso Nacional. Meu Deus do céu, você não pode hoje obrigar, tá aqui, ó, o marido e a mulher, tá? O marido vai sobrepor a mulher e vai bater, dar uma tunda na mulher todos os dias e falar, você vai ter que ficar comigo porque você é rica e eu sou pobre. Meu Deus, onde é que está a democracia aí? Olha, eu vou dizer aqui pra você, eu espero que o Congresso Nacional tenha algum deputado que ouça isso, pelo amor de Deus. Quando há ao voto, o sistema plebiscitário, o peso não foi igual. Nossa, não foi equiparado. Nós precisamos de modificar a lei e criar um sistema de plebiscito equiparado para que haja democracia. Sabe o que o doutor está falando? Isso é democracia. Vamos supor, vai dividir o Mato Grosso e querem criar, por exemplo, o estado do Araguaia. Aí vota todo mundo no Mato Grosso. Aí o povo do Araguaia que quer a divisão, vamos supor, tem 100 mil votos. E o povo que não quer tem 800 mil. Isso é democracia. Isso é democracia, isso é igualdade. Você entendeu o questionamento que aconteceu no Pará, Milton? Eu entendi perfeitamente. Então, eu entendi perfeitamente. E cada plebiscito desse, você sabe quanto se vai do dinheiro do povo para se fazer? É muito dinheiro que se gasta e não chega a conclusão nenhuma. Mas o que eu estou tentando mostrar aqui, Hamilton, eu não quero saber se o estado do Pará quer dividir, se o estado do Mato Grosso quer dividir, porque eu acho que nós temos que fazer prevalecer a democracia. É direito. O povo brasileiro precisa de ter o seu direito respeitado. Eu não quero mais... existe aqui uma sociedade grande, um vale grande. Se eu não quero participar de Mato Grosso, eu tenho que ter o direito de falar. Agora,
outra, o meu voto não pode ser massacrado. O meu voto tem que ser equiparado ao outro lá. Porque assim, meu amigo, nós não vamos conseguir. Imagina só. Aí jamais o Pará vai ser dividido. Nunca. Se a maioria da cidade demográfica, a maioria está no Pará. Exato. E a minoria está na região de Carajás e Solimões, jamais vai haver a divisão desse jeito. Nunca. Pode fazer 200 mil. Doutor Alcir, não vai ter. Um exemplo, só pra gente finalizar aqui, um exemplo de um candidato a deputado. Sai lá de Cuiabá na época da eleição, ano que vem tem eleição, ele vem aqui em Altaraguaia pedir seus votos, né? E aí ele fica aqui meia hora e vai embora, fica um dia nas outras cidades. Aí fala assim, mas o deputado não importa com Altaraguaia, mas que tanto de voto tem Altaraguaia? O bairro dele lá em Cuiabá tem muito mais votos. Justamente, então, aí não é por aí. Eu ouvi uma sessão plenária aqui da Câmara de Vereadores e estavam discutindo lá nesse dia a construção ou reforma, não me lembro bem, das casas onde ficam os militares aqui. Aí eles estavam dizendo o seguinte, que tinha que reformar porque senão não tinha como trazer policial militar para cá e que aqui estava precisando porque a segurança pública estava deficitária, enfim, tá? Agora, eu vou te fazer uma pergunta, isso aqui também é interessante, tá? Eu estou falando da Câmara de Vereadores. Câmara de Vereadores, ela analisa os problemas do município, ok? A Polícia Militar é o quê? Estadual. Estadual, muito bem, ela é estadual. Aí o município pode até ter feito um ofício solicitando e o Estado dizendo o quê? Não tem dinheiro, você se vira aí porque eu não tenho dinheiro. Quem tem mais dinheiro, o Estado ou o município? Cadê os nossos deputados? Aqueles que vieram aqui buscar voto, porque são esses deputados estaduais é que tem que ir lá no governador pedir para ele vir cá reformar. Doutor O que Alcir, o vereador tem que fazer é pedir a base dele, o deputado dele, o senhor deputado, eu pedi voto pro senhor, nós estamos dando a reforma aqui, o governador disse não, o senhor vai ter que ir lá e fazer ele dizer sim. Doutor Alcir, eu lembrei de uma coisa, meu José, no sábado passado, o vereador Marquinhos ligou aqui ao vivo durante o programa, aliás, ligou no meu celular, solicitando, né, aquele prejuízo que ele teve, aquele ressarcimento. De nós tempo. Convidamos e o vereador esqueceu. Correto. O senhor se lembra disso? Me lembro. Que ele teve um prejuízo, porque teve sorteio, uma série de coisas. Eu falei, não, nós vamos ressarci-lo, né? Não somos a rede Semata, não, vamos ressarcir. O vereador não apareceu, Marquinhos, será que ele esqueceu? Seria hoje, no caso? Seria hoje. Eu já falei pra ele, eu deixo fazer comentário aqui, nós vamos ressarcir quem foi prejudicado. Doutor Alcir, o povo foi às ruas, o gigante acordou, se manifestou. E dormiu de novo. Pois é, e aí? Não mudou nada no nosso país. O ano que vem temos eleições. Será que nós vamos votar como jumento? Não. Eu não acredito nisso. Não acredito eu nisso. Acho que não vai ser jumento. Olha só, eu acredito que o ano que vem será um ano de mudanças. 2014 será um ano de mudanças. Olha, nós temos que analisar os fatos anteriores que têm acontecido aí. Por exemplo, se você for hoje a Cuiabá, você vai ver a desordem que está Cuiabá. Essa desordem que está Cuiabá também é culpa do sistema legal brasileiro. Por quê? Eles estão aguardando. Tem gente que vira e fala assim, não, as obras lá não vão ficar prontas. Vão ficar prontas. Por quê? Sistema emergencial é que dá dinheiro. Eles querem no sistema emergencial. Vamos fazer aquilo lá, colocar a gente trabalhando 24 horas. Inclusive, doutor, agora a Dilma bem intencionada. O senhor se lembra há 3 anos atrás, quando morreu 180 pessoas no Rio de Janeiro? Sei. Aí, por exemplo, eu sou prefeito de Niterói. Morreu lá 40 pessoas em Niterói. Aí a Defesa Civil vem, faz um projeto, você contrata engenheiro, tudo, a prefeitura faz um projeto de recuperação. Demora 4 meses para sair o dinheiro, meu Deus. 4 meses. Você tem que apresentar um projeto, onde você vai investir aquele dinheiro, os danos que houve, a degradação, tudo. Resultado. Meteram a mão no dinheiro, roubaram, meu Deus. E depois de 3 anos não fizeram nada. Agora a Dilma acabou de aprovar uma medida provisória de que não. Se você apresentar projeto nenhum, aconteceu alguma coisa, o dinheiro vem. Aí que vão roubar mais ainda, meu Deus. A minha esposa falou assim, nossa, Ondino, a Dilma tá bem intencionada, hein? Ela tá desburocratizando, ela vai liberar o dinheiro rápido. Eu falei, meu Deus do céu. Ela falou assim, você ainda tá criticando? Eu falei, não tô criticando a Dilma, não. A Dilma tá bem intencionada. Só que se você fazendo um projeto, já roubaram o dinheiro. E sem projeto então, doutor? Ondino. Aí que vão roubar então? Ondino, vou só te alertar para uma situação aqui. Como você, nosso tempo é muito curtinho, mas tem uma situação muito interessante aqui. Pois é, uma situação muito interessante aqui. O Brasil, nós estamos em um ano pré-eleitoral, ok? Ano que vem é eleição, tá? Esse ano tá acontecendo concessões, privatizações e monte, ok? Para onde vai esse dinheiro? Já está claro e objetivo? Porque veja só, quando você vende uma propriedade, você pega o dinheiro e faz o quê? Investe em uma nova propriedade, ok?
esse dinheiro aqui, não, nós vamos investir ele na educação. É muito superficial. Educação são várias coisas. Não tem garantia nenhuma. Não tem garantia nenhuma. O problema é que não tem um critério de destinação específica. Tem, exatamente, não tem. Então, eu espero também que a sociedade comece a enxergar isso, porque nós precisamos de começar a analisar e fiscalizar para onde vai esse dinheiro, porque eu estou extremamente preocupado, porque são bilhões e bilhões. Mas começa no voto. As pesquisas no estado de São Paulo, Tiririca está em primeiro lugar. Mas se você for... e olha que ele tem acompanhado todas as sessões, ele tem sido produtivo. Ele tem sido produtivo. Mas você sabe por quê? Pareça. Mas você sabe por quê? O Tiririca é de casta? Não, ele não é de casta. Olha, preste bem atenção. Ele não é da alta sociedade, não, ele não é de casta. Mas aí ele não representa nenhuma classe. Não é uma classe, então ele é livre. Ele tentou defender o circo, mas foi podado também, nem o projeto dele não foi aprovado. Então veja só, o que nós precisamos hoje é criar projetos que realmente abrangem toda a classe brasileira. Nós não podemos, não tem mais espaço para a gente criar lei de imposição. Vamos citar um exemplo aí do novo Código Florestal Brasileiro. O Código Florestal Brasileiro, ele não preserva o meio ambiente, ele não incentiva a produtividade e, pior, não faz a integração econômica dos povos que habitam a região. Mas o lobby do Congresso era fortíssimo. Mas, meu Deus, mas o lobby é errado também. Mas atendeu alguns interesses. Não atendeu. Você acha que nem dos produtores? Não atendeu. Doutor, é o seguinte, nós já passamos. Opinião são opinião. Eu vou convidá-lo numa próxima oportunidade, porque nós temos vários temas aqui, meu Deus, que não conseguimos debater. Com certeza. Porque, como eu disse aqui, o doutor Alcir, eu gosto de conversar com ele, que são vários assuntos que a gente uma pessoa tem que conversar. É bastante informada, é culto, gosta conhece. De política, isso é bom você conversar com pessoas e tem coragem de expressar a sua opinião. Justamente foi o que eu falei. Ele não está expressando só aqui como o doutor Alcir, o cidadão Alcir, que ele é eleitor, ele é pai, ele é mãe, ele não é mãe, ele é pai de família, ele é condutor, entendeu? Ele se alimenta. Inclusive, tem vários lugares aqui sem telefone, meu José. Tô sem telefone na minha casa tem 3 dias. Não sei o que está acontecendo com a Brasil Telecom. É culpa da Dilma. Então, isso é muito bom isso aí te ouvir. Eu quero agradecer de coração a oportunidade que vocês estão me dando. Eu tenho aqui assuntos sobre Código Florestal para a gente falar. A questão da agricultura familiar, que eu entendo também que hoje está literalmente abandonada. Eu queria falar sobre a maioridade penal, que é um assunto que me deixa, enfurecido. Então, tão engraçado, porque a questão da maioridade penal, eu tenho 2 versões para ela. Eu tenho uma versão onde realmente seria interessante aumentar para 18 anos, né? Para baixar para 16 anos. E tem uma outra versão que mantém os 18 anos. Então, quer dizer, isso depende muito, não sei se você observou, igual o Código Penal, depende muito da forma que é aplicado isso daí. Hoje eu brigo muito, eu ganhei muito dinheiro, com todo respeito, em direito tributário. E eu não resolvi nada de direito tributário, resolvi tudo de direito processual, é processo. Através do processo eu resolvi. Processo, exato. Então é muito engraçado essa questão da lei. Não é a lei em si que vai fazer com que modifique tudo. O problema maior, opinião, processo, é o sistema. Opinião de um leigo aqui, né? De um semi-analfabeto de leis. Quem faz as leis é que não estão interessados em mudá-las. Não tem interesse nenhum. Não tem interesse. Na verdade, estão desinformados, essa é a verdade. Não estão coadunando muito com o que quer a sociedade. Tá? O que nós precisamos hoje é de ter parlamentares que vá ouvir mais a sociedade, que vá lá. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui que aconteceu a questão do desarmamento. Se fosse por conta do Congresso Nacional, tinha havido desarmamento. Com certeza, e a pressão foi grande. Uma derrota do governo, que é da segurança pública, tá? Correto. E uma derrota também do Congresso Nacional, que não sabe a vontade da sociedade brasileira. Hoje quem vai chamar aqui o término do programa sou eu. Nós já passamos 16 minutos aqui. Até o Netão Xeritas que vai pagar uma cerveja pra gente hoje, tá mandando um abraço aqui pra mim. Eu queria só, pra gente encerrar, agradecer a sua presença. E eu queria que o senhor informasse, por exemplo, o seu endereço, o seu telefone, o senhor é advogado, o senhor trabalha aqui, e qual que é a área que o senhor trabalha? O senhor atua? Bom, Dino, meu escritório, na verdade, fica ali na Vereador Florisvaldo Souza Porto, 723, do lado do Peixinho, né? Bem próximo ali do Objetivo. O meu escritório atua em todas as áreas, né? Não é só eu que trabalho no meu escritório, eu tenho outros companheiros para me ajudar, me auxiliar,
tá? Eu sou especialista em gestão pública e sou mestrando em Direito do Trabalho e Relações Internacionais do Trabalho na Argentina, né? Nós estamos aí, eu tenho uma vasta experiência jurídica e de vida, porque eu também vim de família muito humilde, e a gente acaba aprendendo com a própria vida. A vida me deu muitas tapas e também me deu muitas alegrias, né? Eu me considero um brasileiro nato e eu acho que isso é que me faz o cidadão que sou. Como você diz, quem está aqui não é o Alcir advogado, é o Alcir cidadão, né? E eu quero aproveitar e dizer o seguinte, que após o gigante acordar em 2013, 2014, por certo, deverá ser de reflexão. Que sejamos maduros o suficiente para dizer não no momento certo e estender as mãos a novas oportunidades, acreditando sempre que juntos poderemos construir um futuro mais justo e com a participação democrática de todos. Então, que venha 2014, feliz ano novo a todos vocês e um grande abraço desse colega de sempre. Com certeza, eu só estarei aqui no ano que vem, então quero desejar a todos os moradores de Altaraguaia, Santa Rita, aos ouvintes do programa Opinião Livre, aos nossos patrocinadores, um feliz ano novo. Como sempre, amigos, a gente sempre deseja um ano melhor. A gente sempre faz uma reflexão no final do ano, o que eu fiz de errado, talvez as pessoas que eu ofendi com intenção ou sem intenção, às vezes eu fui grosso, fui sem educação, não dei atenção suficiente. Começa dentro de casa, com a esposa, com o filho, porque nós somos seres humanos e erramos também. Então, e errar é normal, pedir perdão é normal, se desculpar é normal também, admitir erros também é normal. Pois não, doutor? Odinei, eu quero aproveitar e agradecer a todos os meus parceiros, aqueles que acreditaram no meu trabalho em 2013, aqueles que foram lá investir em mim, investir no meu conhecimento, e quero deixar o meu escritório à disposição de todas essas pessoas e o meu carinho eterno, tá? Obrigado mesmo, eu sou um companheiro recém-chegado aqui, 5 anos, eu acho que é um recém-chegado aqui, né? E me sinto extremamente em casa em Altaraguaia. Altaraguaia me acolheu de braços abertos, eu tenho um carinho enorme por Altaraguaia. Não sou aventureiro, eu estou em Altaraguaia por opção, poderia estar em qualquer lugar no Brasil, tá? Meu telefone para contato, 9637-6263, 9637-6263. Um grande abraço mais uma vez e muito obrigado. Que bom, doutor. Eu quero agradecer os patrocinadores aqui, que ao longo do ano, né, são parceiros aqui, e dizer o seguinte: se não fosse pelos patrocinadores, nós não estaríamos aqui. Então, quero fazer hoje, que é véspera de ano novo, um agradecimento especial ao Abigailton, né, da Autoescola Júnior, Aprenda a Dirigir com Quem Gosta de Ensinar, 3481-1930, ao Paulo Márcio e o Robério, né, os irmãos Rainha, da Autopeças e Mecânica, mais completa oficina da região, 3481-1284, e o mais novo parceiro aqui, patrocinador da Opinião Livre, o Jairo Luiz Berigo Neto, Netão Xereta, da DCI Informática, conectando você à tecnologia, 3481-3085. O futuro está aqui. Então, tudo que você necessitar de informática, tudo mesmo, toda a tecnologia você encontra em um só lugar. Simplesmente na DCI você sai